A primeira promessa está relacionada a esse fato. Os judeus eram escravos lá no Egito e, por consequência, eles foram submetidos a trabalhos forçados, trabalhos pesados. E a promessa é que Deus os livraria das cargas impostas pelos egípcios, pelos trabalhos que os egípcios impuseram a ele. A humanidade como um todo, por vontade própria, por decisão própria, se apartou, se desviou de Deus e por consequência se tornou escravo do pecado. E o fato do homem ser escravo do pecado traz as suas consequências. O pecado ele produz um mal na vida do ser humano. O ser humano então ele vive para satisfazer os desejos pecaminosos da sua carne e os valores impostos por esse mundo. Ele não tem vida espiritual, ele não tem condições de lutar contra as consequências do fato dele ser escravo. Mas em Cristo, o ser humano ele é liberto dessa condição, da consequência de ser escravo, de estar na condição de escravo. Aqui nós vemos Jesus, ele vai então cumprir essa promessa, então ele toma esse primeiro cálice, verso 17, e tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Ele então está cumprindo essa tradição dos judeus de tomar um cálice para cada promessa que está descrita aqui, Êxodo capítulo 6, verso 6 e também o verso 7. Mas aqui ele cumpre a promessa e ele toma um cálice. Então vamos para a segunda promessa. E um segundo cálice também está envolvido. A segunda promessa é a seguinte: eu os libertarei da escravidão. Não só dos males, das consequências de ser escravo, mas a promessa é que Jesus, ele há de libertar o homem da escravidão em si, dessa condição. O segundo cálice nós vemos aqui, no mesmo capítulo 22 de Lucas, verso 19 e verso 20. Projeta, por favor. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado. Eu já comecei no 20, desculpa. Verso 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, verso 20, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Nos 4 evangelhos, somente o evangelho de Lucas menciona o segundo cálice. Nesse evento que ocorreu antes da morte do Senhor Jesus Cristo. Esse segundo cálice se refere então à segunda promessa, a promessa da libertação da própria escravidão do mal, do homem na condição de pecador, o homem como sendo escravo do pecado. Mas através de Cristo, ele nos liberta dessa condição. Em Cristo nós somos livres do pecado. Nós temos condição de não mais sermos servos, escravos do pecado. Nós recebemos vida espiritual e, consequentemente, nós somos libertos dessa condição. Nós somos transformados. Nós somos livres, nós nos tornamos filhos de Deus e não mais somos escravos do pecado. Então ele nos liberta da escravidão, ele cumpre essa promessa, essa segunda promessa que nós vimos no nosso texto base aqui, e toma um cálice após cumprir essa segunda promessa. Mas e a terceira promessa? Qual que era a terceira promessa? Êxodo 6 e 6. Vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento.
Onde é que nós vemos Jesus tomando o terceiro cálice antes de ser crucificado aqui? Nós vimos esses dois cálices aqui, né? Um na celebração da Páscoa, o outro, o segundo, quando ele institui a celebração da ceia. Mas onde está o terceiro cálice? Aqui a promessa diz: eu vos resgatarei. Esse termo resgatar no original indica comprar de volta uma terra que pertencia a uma pessoa, mas por algum motivo essa terra foi alienada a um terceiro. Aquela pessoa é possuidora daquela terra, mas por algum motivo ela foi alienada a um terceiro, e para ela ter essa terra de volta ela precisa pagar por aquilo que antes pertencia a ela. O ser humano pertence a Deus, é criação de Deus. Foi Ele que nos criou, foi Ele que nos fez, mas pela nossa própria vontade, pelo nosso pecado, pela nossa perversidade, nós ficamos alienados, distantes, separados de Deus por conta do nosso pecado. Então, para nós pertencermos novamente a Deus, é necessário que Ele nos resgate, que Cristo paga o preço necessário para que nós venhamos pertencer novamente a Deus. É isso que essa promessa fala: eu vos resgatarei, eu vou comprar vocês novamente, eu vou pagar o preço que for preciso para ter vocês que pertenciam a mim de volta. Nós podemos ver isso. Essa lei está lá em Levíticos, capítulo 25, 24, 25, não precisamos ler. Talvez mais conhecido na história de Ruth e Boaz, 24, verso 3 e 14. Quando ali Boaz pretende ser o resgatador, mas havia um parente mais próximo, e se ele não quiser se resgatar a propriedade que pertencia, então seria o resgatador. É que nós vemos que Cristo ele paga o preço necessário para ter o ser humano de volta para si. Essa promessa tem um terceiro ponto. Nós vimos aqui: eu vos resgatarei, ou seja, eu vou comprar de volta com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. O que seria essa grande manifestação de julgamento? É a maior manifestação de julgamento que o mundo já pôde contemplar. Qual é essa grande manifestação de julgamento? É a cruz. A cruz. Um julgamento injusto. Mas ali nós temos a maior manifestação de julgamento. O julgamento mais notório, mais famoso, mais comentado no mundo inteiro. Ninguém pôde ignorar aquele julgamento. O julgamento mais notório. Por isso que aqui diz com grandes manifestações de julgamento. Mas aonde está o cálice? Em que momento que Jesus toma o cálice? Durante esse julgamento, nesse processo de crucificação, aqui fala que Jesus claramente ele está com os braços presos, né, ali na cruz. Como que ele poderia tomar esse cálice? A promessa aqui em Êxodo 6 fala que ele resgataria com o braço estendido. Vamos para Lucas 22, verso 39 até o verso 44. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos, João capítulo 19. Perdão, vamos ler Lucas primeiro. Creio que vai ser melhor manter essa ordem. Lucas 22, verso 39 a 44. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanhavam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tipo de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres,
passa de mim esse cálice, é o terceiro cálice relacionado a essa terceira promessa. Um cálice difícil de tomar, uma promessa difícil de cumprir, difícil de satisfazer. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Ele está receoso, ele está com medo, ele sabe o que ele representa pelos pecados da humanidade inteira, a humanidade de todos os tempos, em cima das suas costas. Ele sabe o que isso representa, ele sabe o peso que isso representa. Mas o que provoca o maior sofrimento em Cristo não é o peso do pecado da humanidade nas suas costas, é o fato que ele sabe que ele vai se tornar maldição e por conta disso ele vai ser separado de Deus. Deus vai virar as costas para ele. Ele vai ser desamparado pelo Pai. Ele lamenta isso na cruz, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ele sabe que isso vai acontecer, ele sabe que isso é necessário. Ele se coloca, ele se faz pecado. O Deus Santo não pode conviver com o pecado. O maior peso para Jesus é se ver longe de Deus. Ele que sempre afirmou, eu e o Pai somos um. E agora eles vão ser separados, sem dúvida. Isso vai representar a maior dor, o maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Muito mais do que ter o pecado de toda a humanidade nos seus ombros. Ele teme tomar esse cálice. Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se for possível, que eu não passe por essa situação, mas contudo, sempre submisso, sempre obediente, recebendo a tua vontade e não a minha. O sofrimento inimaginável de Cristo. Verso 43. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Estando em agonia, orava mais intensamente. Aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Como que ele vai tomar esse cálice? Ele teme, ele não desejou tomar, ele não desejava tomar